Olá, tudo bem? Bom dia. Eu e o Luca vamos apresentar sobre Benito Mussolini. Primeiro eu vou falar sobre o Face de Combatimento. Em 1919, Mussolini fundou os Faces de Combatimento, um grupo de combate, em Milão, o primeiro grupo do Partido Fascista, que pregava a abolição do Senado, a instalação de uma nova Constituinte e o controle das fábricas por operários técnicos. Em 1920, o movimento operário no norte da Itália foi inicialmente apoiado por Mussolini, que chegou a propor uma frente comum contra os patrões e os trabalhadores. Rejeitada a proposta e contornada a situação pelo governo liberal, Mussolini capitalizou a seu favor o pânico da burguesia em relação ao comunismo, e o movimento recebeu vultosas contribuições. Em 1921, Benito Mussolini foi eleito para o parlamento e os Faces de Combatimento passaram a se chamar Partido Nacional Fascista. Em 1922, uma milícia armada formada por 50.000 camisas negras dirigiu-se para Roma para tomar o poder. Foi chamada Marcha sobre Roma. O rei Vítor Emanuel III, impotente, cedeu às pressões e o líder fascista assumiu o cargo de primeiro-ministro. O governo manteve as aparências de monarquia parlamentarista, mas Mussolini detinha plenos poderes. Em 1924, através das eleições fraudulentas, os fascistas ganharam a maioria no parlamento. O socialista Giacomo denunciou a fraude e foi assassinado. No ano seguinte, Mussolini tornou-se Duce e o condutor supremo da Itália. Mussolini e a ditadura fascista. Em 1925, estava instalada a ditadura fascista na Itália e o fascismo começava a mostrar sua verdadeira face. Mussolini se definia como reacionário, antiparlamentarista, antidemocrático, antiliberal e antissocialista. Após sofrer um atentado em 1926, fechou os jornais de oposição, dissolveu os demais partidos e perseguiu seus líderes. Restaurou a pena de morte e criou tribunais especiais compostos por membros da milícia fascista. Um dos fundadores do Partido Comunista foi processado e preso. Benito Mussolini era chefe supremo do Estado e acumulava inúmeras funções ministeriais. Em 1939 foi suprimida a Câmara dos Deputados e substituída por membros do Grande Conselho. Para sustentar o regime, os jovens deviam pertencer mais ao Estado do que à própria família. Havia organizações para crianças e adolescentes que, uniformizados, recebiam os ideais do patriotismo e obediência. Seu lema era crer, obedecer e combater. Segunda Guerra Mundial e a queda do ditador. Durante a Segunda Guerra Mundial, sua aliança com Hitler, decidida no auge das conquistas militares alemãs, permitiu-lhe incorporar parte do território da Iugoslávia. Porém, foi derrotado na Grécia em 1940 e na África em 1941. Com o desembarque dos aliados na Sicília, teve sua liderança repudiada pelo Grande Conselho Fascista em 1943. Destruído e preso, foi libertado pelos alemães. Tentou manter-se no poder no norte da Itália, mas já desmoralizado e isolado, foi preso por guerrilheiros italianos ao tentar fugir para a Suíça. Benito Mussolini foi jogado sumariamente e fuzilado junto com sua amante, Caretta Petacci, em Mesegra, Itália, em 28 de abril de 1945. Seus corpos foram levados para Milão e expostos pendurados de cabeça para baixo na Praça Loreto. Benito Almicari Andrea Mussolini nasceu em 29 de julho de 1883, na cidade de Pedato, região central da Itália.
Seus pais chamavam-se Alessandro Mussolini e Rosa Mussolini, tendo sido o primeiro filho do casal. Mussolini teve dois irmãos mais novos, chamados Arnaldo Mussolini e Adilberto Mussolini. A família de Benito tinha uma condição simples, uma vez que seu pai era um ferreiro que eventualmente fazia bicos como jornalista, e sua mãe era professora infantil. Já na infância, Mussolini demonstrava ser uma criança difícil e ficou conhecido por ser desobediente e agressivo, sendo marcado por 2 expulsões escolares por agredir colegas de escola com um canivete. Depois de concluir seus estudos, Mussolini conseguiu um título para trabalhar como professor da escola primária. Em 1902, Mussolini mudou-se para a Suíça à procura de trabalho, mas também para fugir do serviço militar italiano. Na Suíça, Mussolini passou a dedicar-se à leitura de muitos autores de cunho anarquista e socialista, como George Sorel e Karl Kautsky. Teve uma série de empregos e trabalhou inclusive em sindicatos. De certa forma, grande influência de cunho político vem de sua família, pois o pai de Mussolini era um socialista engajado. Mussolini foi um membro ativo de grupos socialistas na Suíça, trabalhando em sindicatos e realizando discursos, e notabilizando-se pela sua capacidade retórica. Ele atuou como jornalista, produzia propagandas e tinha opiniões radicais a respeito de como os socialistas deveriam tomar o poder. Em 1904, Mussolini retornou à Itália para cumprir os deveres militares dos quais ele havia fugido, e esteve alistado no exército italiano até meados de 1906, quando então abandonou o exército e passou a trabalhar como professor. Ao passar do tempo, Mussolini foi conseguindo espaço na política e assim chegando a um posto mais elevado. Em agosto de 1915, Mussolini apresentou-se no exército pela segunda vez e foi alistado no 11º Regimento de Bersaglieri, um corpo de infantaria do exército italiano. Na guerra, Mussolini contraiu febre tifoide e foi ferido com um morteiro que explodiu na trincheira em que ele estava. Ele foi enviado para o hospital com mais de 40 pedaços de metal no corpo e foi dispensado do exército em agosto de 1917. Em outubro de 1922, uma grande manifestação de fascistas italianos foi realizada para forçar a monarquia italiana a nomear Mussolini como primeiro-ministro do país. Em 28 de outubro, mais de 30.000 fascistas se instalaram nos arredores de Roma, como forma de agir que o rei Vítor Emanuel III nomeasse Mussolini para o cargo. A pressão realizada durante a marcha sobre Roma deu certo, e no dia 30 de outubro de 1922, Benito Mussolini era empossado como primeiro-ministro italiano. A nomeação dele ao cargo aconteceu dentro da legalidade constitucional da Itália. Após assumir o poder da Itália, em 1922, Mussolini passou a se identificar como Segundo Duce, traduzido como o líder. As ações de Mussolini visavam a construção de um Estado policial e, para isso, a oposição, de uma maneira geral, foi perseguida violentamente, e todos os partidos opostos políticos, com exceção do fascista, que foram fechados. Insatisfeitos com as constantes derrotas dos italianos na guerra, o Conselho de Fascistas, que fazia parte do governo italiano, resolveu sacar Mussolini do poder, antes mesmo de serem derrotados na Sicília. Esse conselho reuniu-se e decidiu por derrubar Mussolini do poder em 25 de julho de 1943. Ele foi preso e destituído do comando da Itália. Poucas semanas depois de ser preso, Mussolini foi resgatado por uma expedição alemã designada para libertá-lo e reintroduzi-lo ao poder na Itália. Porém, no meio do percurso, ele foi reconhecido por partisãs e preso no dia 27 de abril de 1945, junto com a sua amante, chamada Claretta Putz. 2 dias depois, ele e sua amante passaram por um julgamento que condenou ambos à morte. Mussolini e Petacci foram executados a tiros por partisãs. Ainda não se sabe quem foi o autor do tiro. Em seguida, com o corpo levado a Milão, onde foi vilipendiado pela população milanesa. O corpo de Mussolini foi chutado, baleado, cuspido e etc.
por toda a população enfurecida com a destruição trazida pelos fascistas ao seu país. Em seguida, o corpo de Mussolini e de sua amante foram pendurados de cabeça para baixo em uma viga de metal na cidade. Mussolini foi um dos personagens da história que é tido atualmente e até mesmo eternamente um dos mais importantes, pois suas ações e decisões têm que ser lembradas, até mesmo porque aprendemos com os erros e acertos dele. Mussolini, um homem com uma capacidade incrível e que decidiu usá-la para o mal. Um personagem fascinante, e ao fazer este estudo conhecemos um pouco mais dele e de sua vida, trazendo suas motivações, os seus sonhos e suas ambições. Muito obrigado, tenha um bom dia.